Olá, amigos. Vamos para mais uma edição do nosso conhecidíssimo Falando Nisso, né? E hoje nós vamos abordar aqui um tema que tem tido uma repercussão nacional muito grande, intensa, como você tem visto. Não há jornal, não há revista, não há informativo, não há site de internet que você abra e que não haja lá uma discussão qualquer sobre este assunto aqui, que vai ser o assunto, não é, do nosso Falando Nisso, né, nesta edição. A questão da redução da maioridade penal. Tá? O sistema atual, para você saber, porque é importante que você saiba como as coisas estão colocadas, né, hoje em dia. Tá bem? Hoje em dia, nós temos o artigo 228 da Constituição Federal, e esse artigo 228 da Constituição Federal, que foi obviamente constituído lá pelos idos, não é, de 88, né, durante o período da Constituinte, 87, etc., foi consagrado no texto da Carta em 88. Esse artigo 228 diz que a imputabilidade penal existe apenas para maiores de 18 anos. E, por via de consequência, normas de legislação especial é que deverão tratar de como tutelar esses menores quando da prática de algum ato que possa conferir com a ideia de delinquência juvenil. Tá? Então, nós temos aí, hoje em dia, o artigo 228 da Constituição Federal, que tem essa conformação que você está vendo aqui ao pé do seu slide, né? São penalmente inimputáveis os menores de 18, sujeitos a normas de legislação especial, né? E você tem uma proposta de emenda constitucional, que é a proposta, né, da emenda constitucional, a PEC 171, que visa alterar justamente esse tema constitucional. Então você sabe que, primeiro, se trata de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional, exatamente porque a inimputabilidade é garantida pelo texto constitucional, pelo artigo 228, não é, da Constituição Federal. Tá ok? Pois muito bem, esta PEC que vem navegando desde 1993, né, como você está vendo aí, pretendia pura e simplesmente reduzir a imputabilidade penal para pessoas a partir de 16 anos. É uma das hipóteses. Há outras PECs lá para redução até, né, abaixo desta idade, mas, de modo geral, a PEC original fixava, né, a imputabilidade penal aos 16 anos para qualquer tipo de delito, para qualquer tipo de crime, etc., etc., etc. Né? Com um acordo, uma emenda à PEC, né, foi anexada, e para que ela pudesse, então, retratar uma outra realidade, isto é, não é? Retratar a realidade segundo a qual haveria, né, a redução da imputabilidade penal para que o adolescente, a partir de 16 anos, respondesse, não é, por uma série de delitos, eu vou colocar aqui, não é, por uma série de delitos, como, por exemplo, né, todos os delitos hediondos, mais roubo qualificado, né, estupro, tráfico ilícito de entorpecente, etc., etc., etc. Então, na verdade, a ideia da emenda era restringir, né, a redução da imputabilidade a crimes muito graves contra a pessoa, etc., que envolvesse, portanto, violência contra a pessoa, roubo, estupro, né, além dos crimes hediondos, né, etc., etc., etc. e tal. Esta era a ideia, né, exatamente da emenda à PEC original, né, 171. Então havia os crimes dolosos contra a vida, havia roubo qualificado, havia tráfico ilícito de entorpecente e outras tantas coisas que, em razão, né, da natureza, justificariam, portanto, a redução da imputabilidade a 16 anos. Você está vendo, né, que isso poderia chegar, inclusive, né, à lesão corporal grave, né, seguida ou não de morte, que é um tipo de delito bastante diferenciado. Quando você tem uma lesão corporal grave seguida de morte,
Isso significa que a pessoa agiu com dolo, né, para ocasionar uma lesão corporal, mas por um desastre, né, por alguma razão, houve também a morte como consequência, né? Aquela situação em que você quer agredir firmemente alguém, dá umas pauladas nele, por exemplo, né, no corpo, etc. e tal, mas ele cai, bate a cabeça e morre. A sua intenção original não era matá-lo, mas ele acaba morto, né, por uma decorrência, né, e é óbvio que aí você responde, né, pela lesão agravada, etc. e tal. Então, os crimes esses crimes com violência eram o alvo, né, da redução da imputabilidade penal de um modo geral. Tá? Isto, depois de séculos em debate, em discussões, etc., veja que a PEC 171 é de 1993. Rolava por lá desde 1993. Então, esta PEC foi rolando e agora, né, com o presidente Eduardo Cunha, né, um Congresso que tem o seu viés ideológico já muito claro, né, de ser muito severo com crime, etc, etc, etc e tal. Então, acelerou-se o procedimento. Professor, acelerou-se o procedimento? Acelerou-se, tá? Acelerou-se o procedimento. A PEC vinha sendo examinada. Mas, para você saber, o procedimento tradicional, a tramitação, era uma tramitação mais complicada, não era uma tramitação tão simples assim, né? A Comissão de Justiça, né, de Constituição e Justiça da Câmara, analisa a constitucionalidade, primeiramente, né? Avalia aquela constitucionalidade da PEC, depois criar-se uma comissão especial. Esta comissão especial, né, seria uma comissão que iria analisar todas as PECs relativas ao assunto, havia lá mais de 40, não é? E analisar como? Não, esta comissão especial teria 40 sessões para analisar, iria, por exemplo, receber pessoas, né, para falar sobre o que pensam, então, pessoas notáveis da sociedade, para que se manifestassem sobre o que acham da redução da imputabilidade de todos os setores. Esse procedimento até começou, mas o presidente da Câmara, né, o deputado Eduardo Cunha, resolveu acelerar o processo, ignorou a necessidade de se esgotarem as 40 sessões e levou desde logo a emenda a plenário para, não é, a votação dos deputados da Câmara. Isso aconteceu bem recentemente, como você sabe, e o que aconteceu foi que a emenda original, a PEC 171, ou melhor, a PEC 171, naquela ideia, né, que parecia ser um consenso, de reduzir a imputabilidade para 16 anos, para casos de crimes hediondos, né, roubo, estupro, né, roubo qualificado, estupro, lesão corporal grave. Esta emenda, né, a PEC com base nesta emenda que já havia sido anexada antes, esta PEC foi rejeitada pelo plenário. Ela foi rejeitada. Foi rejeitada, professor? Foi. Por que ela foi rejeitada? Porque uma emenda constitucional é uma coisa muito séria, não é? Como você sabe. Então ela sugere uma maioria mais do que qualificada, tá? Isto é, para você aprovar uma emenda constitucional, você precisa, não é, de 3/5 dos membros da casa. Então, embora houvesse um número até significativo de deputados votando em favor da PEC, algo em torno, não é, de quase 300 ou 300 deputados votando em favor, não é, a exigência para ser 3/5 é que seriam 308 deputados e esse número não foi alcançado. Então votaram mais de 160 deputados, né, em sentido contrário, não foi obtido o número mínimo de deputados e a PEC foi rejeitada. Não é? Aí houve um projeto de emenda aglutinativa dos demais textos de PEC, foi levado imediatamente a votação no dia seguinte, e aí foi aprovada uma PEC que era mais branda do que a original. Por que mais branda? Porque não se fala mais agora, não é, em roubo qualificado, não se fala mais
agora em tráfico de drogas, não se fala mais em terrorismo, como causas que poderiam justificar, não é, a redução da imputabilidade penal, de tal modo que ela ficou mesmo só para crimes hediondos, né, muito graves, portanto, contra a vida, e aí esta emenda, né, foi aprovada. Então, problemas relativamente à redução da imputabilidade penal. Então, pode-se discutir aqui essa matéria por dois lados. Primeiro, pode-se discutir pelo mérito. Segundo, pode-se discutir pela forma, pela tramitação. Tá? Então, vamos discutir em primeiro lugar pela forma. Então, pela forma, o que os deputados da Câmara estão entendendo, e até o ministro Marco Aurélio chegou a publicamente se pronunciar a respeito, teria havido, de fato, né, um atropelamento do processo legislativo. Por quê? Né, porque aquela emenda apresentada e não aprovada não poderia mais voltar ao plenário, como voltou em menos de 24 horas, porque a legislação procedimental no processo legislativo, né, e constitucional também, assinala que a possibilidade de reapreciação da mesma matéria não pode se dar, não é, no mesmo período legislativo. Então, só no ano que vem é que haveria esta possibilidade. E o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, portanto, teria agido de uma maneira a ofender o regimento quando permitiu uma emenda aglutinativa. Ah, professor, mas essa emenda aglutinativa ela já não existia? Não. Né? O que acusam o deputado Eduardo Cunha, atual presidente da Casa, de ter ferido o regimento, porque esta emenda foi uma emenda nova, surgida depois da votação, o que significa uma impossibilidade. Porque você está, de qualquer maneira, trazendo algo que não tinha sido apreciado antes, né? Enfim, com todos os problemas que isso tem. Tá? Então, há nesse momento uma questão procedimental. Então, hoje, se você for aos sites, né, de notícia das redes sociais, você vai ver que na data de ontem, 120 deputados, não é pouco o número, né? 120 deputados federais ingressaram no Supremo Tribunal Federal, só eles têm legitimidade para isso, buscando, através de um mandado de segurança, interceptar a continuação do processo legislativo da PEC 171, porque entendem que aquele atropelo ditado pelo presidente da Casa, segundo dizem, né, os que assinam o mandado de segurança, aquele atropelo seria um atropelo contra as normas regimentais e contra a Constituição Federal também. De tal modo que aí agora aguarda-se por uma resposta do Supremo Tribunal Federal, que tem uma tradição, aliás, de não intervir no processo legislativo enquanto ele está em andamento. Tá? Não sei se mudará de opinião nesse momento, mas normalmente o Supremo não atua, né, preventivamente impedindo que o processo legislativo vá avante. Normalmente o Supremo entende que o processo tem que se encerrar e aí, se a matéria votada, aprovada, for inconstitucional, ele julga depois. É possível que o Supremo possa julgar depois, né, a emenda constitucional inconstitucional, porque ela estaria ofendendo na sua forma o processo legislativo. De qualquer maneira, o mandado de segurança está lá no Supremo e o Supremo deverá, né, evidentemente, decidir, né, se sim ou se não. Tá? A tradição é não, mas se o Supremo resolver intervir, vamos ver o que é que ele diz a respeito desse assunto. Agora, a matéria pode ser atacada também ou discutida pelo mérito, né? Você reduziria a imputabilidade penal? É caso, né, de se reduzir a imputabilidade penal? Por outro lado, é possível tecnicamente reduzir-se a imputabilidade penal? Ou, por outro lado ainda, o modo como se deu esta emenda que foi aprovada até aqui pela Câmara, ela ainda precisa passar, né, por mais uma votação na Câmara e depois por votação no Senado. Então, pelo que se deu lá, tem algum problema essa matéria, etc. e tal? Bom, são discussões que se fazem, né, a respeito desse assunto. Então, eu vou trazer a vocês uma opinião, né, aqueles que defendem a PEC, o deputado Eduardo Cunha, muitos deputados na Casa, né, entendem que a PEC será muito importante para melhorar os rumos da segurança pública no país. Né?
Essa posição não é, por exemplo, a posição de um desembargador aqui de São Paulo, né, nosso amigo desembargador Guilherme Nucci, né, que é um desembargador muito sério, aliás, muito austero, né, nas suas decisões. Muito recentemente ele foi criticado, inclusive, né, por endossar uma situação em que não houve a audiência de custódia, né, de determinada pessoa flagranciada, né. Então ele é austero nas suas decisões. Ele mesmo, esse mesmo, né, desembargador Guilherme Nucci, meu amigo há mais de 20 anos, né, ele mesmo, na sua austeridade, tem a respeito deste assunto uma opinião. Ele diz o seguinte: olha, não há estatística que aponte correlação entre redução da maioridade e a redução da violência, né? Temos uma deficiência de dados e tentar usar esse argumento que melhoraria a segurança como base para a proposta é bobagem. O que ele está dizendo até aqui faz sentido, porque a Folha de São Paulo, não muito tempo atrás, há uns 15 ou 20 dias atrás, né, dava uma matéria dizendo que nós não temos dados corretos e concretos sobre o percentual de adolescentes envolvidos com, né, com crimes ou com atos infracionais, né, qual a gravidade deles, né, o percentual dos mais graves nunca vai além de 3%, mas o fato é que não se encontrou um banco de dados informativo, concreto, confiável, né? Então, mesmo sem ciência de dados, né, os deputados que querem isso estão apostando que será eficiente quando não há sequer dados para assegurar uma coisa, uma afirmação como essa. Então, diz ainda o desembargador Guilherme Nucci, né? Alguns dizem que o que está em jogo é uma situação de justiça. Para esses, digo que não há nem nunca houve impunidade para os adolescentes no Brasil, porque o adolescente infrator é punido com internação e outras medidas, né, do ECA. O ideal desse debate é que se prolongasse o tempo de internação para crimes graves, até triplicando o atual período de 3 anos. Tá? Então, o que ele propõe é uma situação diferenciada, mas dizendo não há certeza, né, é balela essa conversa de que a PEC reduzirá efetivamente a violência. No que eu estou plenamente de acordo com ele. Há os que creem, né, que a violência diminuirá, mas é muito difícil você acreditar que a redução da imputabilidade penal vai resolver o problema da segurança pública por alguns fatores. Primeiro que isolar um adolescente num sistema prisional significa, né, profissionalizá-lo no crime e aperfeiçoar sua criminalidade, porque é para isso que tem servido os presídios, né, no Brasil, de um modo geral. Segundo lugar, porque não se sabe onde vão ser colocados os adolescentes, uma vez que não há sequer estrutura prisional para cumprimento dos mais de 600 mil mandados que existem, né, mandados de prisão que existem nacionalmente, né? Então não se sabe como é que se cumpriria, né, essa determinação. E terceiro, porque apostar na solução socioeducativa não significa deixar de responsabilizar. Então há uma confusão muito grande entre a expressão inimputabilidade e desresponsabilização. Divulga-se por aí que o adolescente não é responsabilizado pelos seus atos, quando ele é. Porque, como disse o desembargador Guilherme Nucci, o adolescente, ele quando pratica um ato infracional, já a partir dos 12 anos, ele pode ser internado numa unidade aqui em São Paulo, do CASA, por exemplo. E quando ele pratica uma infração que para ser, né, concretizada tenha sido necessário algum empreendimento violento, né, violência, a grave ameaça, então a internação é mais certa ainda, né? E, naturalmente, é constatável, né, e há estatísticas de que aqueles que são submetidos ao procedimento apuratório do ato infracional e às medidas socioeducativas são mais gravemente responsabilizados do que os imputáveis. Há imputáveis que furtam automóveis e em 4 meses estão na rua, né, enquanto um adolescente permanece internado, né, por até ou quase 3 anos, né, como é sabido. Então, claro, né, os argumentos para a redução da imputabilidade penal não são bons, eles são muito emocionais, né, eles apanham uma sociedade que, obviamente, uma sociedade que está cansada de ser agredida, obviamente, uma sociedade que está cansada de não receber do poder público, né, a atenção em matéria de segurança pública, né? Então, aqui, nós que vivemos numa grande cidade como São Paulo, sabemos até os pontos, os cruzamentos da cidade onde há violência, assalto,
graves consequências, todos sabem, né? A polícia sabe, não é? Mas o cidadão, todo dia, toda semana, não vê um policial sequer naquela região, naquele mesmo local, não é? Não vê ninguém sendo preso, então é óbvio que é uma sociedade estarrecida, desanimada, né? Pela omissão do poder público. Então é claro que por isso mesmo a gente diz, olha, não é a PEC que vai despertar o poder público que já hoje vem operando muito mal a questão da segurança, né? Com muita ineficiência, né? Com pecados que são pecados que precisam ser urgentemente corrigidos. Então, por isso, né, não se crê na PEC. E, por outro lado também, porque a posição do Estatuto é de responsabilização, mas uma responsabilização socioeducativa. Então, há uma aposta maior, né, onde o ECA é bem empregado, né, onde ele é bem aplicado, onde há condições para o seu desenvolvimento, os resultados são melhores. O nível de reincidência, né, na esfera da prática do ato infracional é muito inferior ao índice de reincidência daqueles que são aprisionados, né? Você não pode esquecer que as prisões hoje estão dominadas pelo crime organizado. E o índice de reincidência do réu comum criminal, infelizmente, é muito elevado, é muito alto. Conseguimos ainda, né, baixar o nível de reincidência, né, quando se submete, ainda que num sistema deficiente, né, como é o caso aqui em São Paulo. Mas ainda assim se diminui o índice de reincidência, né, relativamente quando você compara com aqueles que são imputáveis. Então, não é momento efetivamente de se reduzir a imputabilidade penal, porque não se cumpriu o ECA adequadamente, né? Não há nem recursos, né, como deveria haver para que ele fosse cumprido adequadamente. Por outro lado, também já há questionamentos relativamente a essa PEC que foi aprovada. Supondo-se que ela seja aprovada, há questionável situação, porque diz a PEC que só os autores de crimes violentos, né, e hediondos é que poderão, tendo 16 anos ou mais, ser considerados imputáveis. Então, muitos entendem que há aí uma quebra do princípio da isonomia, não é? Porque os que praticam outro tipo de delito não, e este sim, qual é a justificativa para isso, né? O que é que significa? Só a gravidade do delito é suficiente como justificativa para discriminar uma situação da outra, né? Essa é uma discussão que leva ao problema do direito à igualdade, que é um tema constitucional, e que certamente vai, né, levar esta PEC ao questionamento também no Supremo Tribunal Federal. O fato é que os países que adotaram a redução da imputabilidade penal, a cada dia estão pensando em reverter e reverte a medida recentemente. Não é? Se leu nos jornais, por exemplo, que até mesmo o Estado de Nova York, nos Estados Unidos, estava pensando em voltar a imputabilidade para 18 anos, ele que reduziu para 16, por perceber a inoperância, né, a ineficiência, né, e até o lado negativo, né, desta redução. Mas, né, é parte da discussão. Se você discorda dessas colocações, você tem todo o direito de discordar, como eu disse, né? A sociedade brasileira está acossada pela violência. Mas essa é a opinião de uma grande gama de pessoas, né, envolvidas com a questão da infância, que trabalham a questão da infância, que ajudaram a construir o ECA e que têm, né, muita confiança na eficiência do Estatuto, que no próximo dia 13, no próxima segunda-feira, estará completando 25 anos de existência. Se ele estivesse sendo bem aplicado, nós teríamos resultados muito mais produtivos. Mas a discussão fica para você, né? A nossa intenção aqui é abastecer você de informações. Foi muito bom estar na sua companhia, muito prazer em estar com você. A gente se vê por aí. Muito obrigado.